Mensagem número 20 do livro Relatos da Vida, mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: No Evangelho Nascente. Enquanto o mestre ouvia alguns doentes na intimidade do lar de Simão Pedro, eis que um cavaleiro e duas damas se adiantam a consultá-lo. Vinham de pontos diversos, estranhos entre si. Contudo, partilhando a mesma expectativa, permutavam impressões, dando-se a conhecer. O rude pescador de Cafarnaum observava-os atento. As ciciantes palavras que trocavam eram realmente chocantes. Supunham fosse Jesus um feiticeiro vulgar e buscavam-lhe os dons mágicos. Eliaquim, o recém-chegado, era um mercador de olhos astutos que projetava a obtenção de certa propriedade a um dos tios que estava a morrer. Tratava-se de uma vinha fecunda, suscetível de aumentar-lhe os bens. Ambicionava-lhe a posse por baixo preço e não se resignaria a perdê-la. Ouvira tantas alusões a Jesus que não vacilava em rogar-lhe a interferência. Na condição de mago eficiente, o Cristo, de certo, lhe facultaria a realização do negócio, sem maior sacrifício. Déa, a mulher mais idosa, trazia assunto mais grave. Pretendia vingar-se de antiga companheira que lhe transviara o marido. Via-se agoniada, infeliz. Preferia a morte à renúncia. Não perdoaria a impostora que lhe deixara o lar deserto. Vinha ao famoso Messias suplicar-lhe a intercessão de modo a matá-la. Recompensá-lo-ia dignamente desde que pudesse ver Efraim, o esposo, humilhado a seus pés. Ruth, a mais nova, passou a expor o caso que a preocupava. Queria casar-se, mas Salatiel, o noivo, parecia esquivar-se. Mostrava-se desinteressado, frio. Esperava que Jesus lhe auxiliasse, infundindo ao homem amado mais intensa afetividade, de que o moço ganhava distância pouco a pouco. O apóstolo registrava um ou outro apontamento agastadiço. Ciente de que o mestre atendia em sala próxima, demandou o interior e explicou-lhe a situação. Os consulentes revelavam maior desrespeito. Eliaquim era um negociante voraz e ambas as mulheres pareciam subjugadas por apetites inferiores. Jesus meditou alguns instantes e, fixando o discípulo, solicitou prestimoso: Pedro, as tarefas desta hora não me permitem serviços outros. Vai, porém, aos nossos hóspedes e socorre-os, ajudando-me a encontrar o caminho de melhor auxiliá-los. O pescador voltou à presença dos forasteiros, dispondo-se a escutá-los em nome do Salvador. Quando lhes anotou os propósitos de viva voz, enrubesceu, indignado. Levantou-se trêmulo e gritou sob forte crise de cólera: Malditos, fora daqui! O mestre não aceita ladrões e mulheres relapsas. Cravando o olhar no comerciante, sentenciou: Vai roubar noutra parte. Que a vinha de teus parentes seja um inferno onde te cures da cupidez. Aos ouvidos de Déa bradou: Assassina, não somos seus sequazes. Certamente foste abandonada pelo marido em razão das chagas de ódio que te consomem o coração. Mata como quiseres e deixa-nos em paz. Em seguida, concentrando a atenção sobre Ruth, que tremia de medo, o apóstolo ordenou: Sai daqui, amaldiçoada. A mulher que concorre à posse dos homens não passa de meretriz. Amedrontados, os três abandonaram o recinto precipitadamente. Impulsivo, Simão cerrou com estrépito a porta sobre eles. Ao se voltar, porém, para trás, na atitude de quem triunfara no serviço que lhe coubera fazer, deu com Jesus, que o contemplava tristemente. Reparando que os olhos do amigo celeste se represavam de lágrimas que não chegavam a cair, o aprendiz, como criança estouvada que se humilha à frente do amor paterno, tentou afagar-lhe as mãos e falou em voz modificada: Senhor, porventura não estarás satisfeito?
Poderemos acaso usar tratamento diverso para com aqueles que nos desfiguram o serviço? Não percebeste que os três encontram sob o império de espíritos satânicos? Jesus acariciou-lhe os ombros de leve e respondeu: Pedro, todos podem descobrir feridas onde as feridas se destacam. Contudo, raros sabem remediá-las. Não te solicitei que formasses acusações. Para isso, o mundo está repleto de críticos e censores. Ele aqui efetivamente traz consigo o gênio perverso da usura. Deia está sob a influência do monstro da vingança e Ruth sobre o assédio de vampiros da carne. Entretanto, notei que, ao ouvi-los, deste, por tua vez, guarida ao demônio da intolerância e da crueldade. Sombra por sombra, dá sempre um total de treva. Senhor, não me recomendaste, porém, socorrê-los? Sim, acentuou Jesus melancólico, mas não te roguei desiludi-los ou desprezá-los. Pedi que me ajudasses a encontrar o caminho do auxílio e, como sabes, Pedro, eu não vim para curar os sãos. Pesado silêncio invadiu a sala. E porque o mestre regressasse aos enfermos com paciência e humildade, o discípulo mergulhou a cabeça entre as mãos e, olhando para dentro de si mesmo, começou a enxugar as próprias lágrimas.